Muito bem, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai ver o volume das pirâmides, né? Aula passada a gente viu as pirâmides, vimos os tipos de pirâmides, né? Pirâmide hexagonal, triangular, quadrangular, vimos que quem determina isso é a base da pirâmide, né? Vimos todos os seus elementos, vimos algumas relações e vimos a área lateral, a área da base era total, né? Assim como no prisma, né? Essas coisas funcionavam. Fizemos 2 exercícios. Eu queria fazer esse aqui ainda com vocês rapidinho, antes de iniciar a matéria do volume, tá? Essa matéria da aula de hoje. Tudo bem? Aí, esse exercício aqui, ó, o 69, tá? Então ele fala o seguinte, ó. As áreas totais de um cubo e de uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, uma pirâmide onde a projeção da altura cai no centro do polígono da base, que é um quadrado, pois ela é regular, tá? Aí ele fala que as áreas totais dessas duas figuras são iguais, tá? Tem a mesma medida. Aí ele fala o seguinte, cada aresta do cubo mede raiz de 26 metros. E cada aresta da base da pirâmide mede 6 metros. Calcule a altura da pirâmide, pessoal. E o exercício é assim mesmo, tá? Seco. Ele não dá gravura nenhuma, tá? A do cubo, pessoal, vocês têm que lembrar, né, pessoal? De qualquer maneira, ela tá aqui, tá? O cubinho aqui, ó. Para vocês recordarem. A professora Karina já falou, né? Todas as faces quadrados. São 6 faces, tá? Uma em cima e embaixo, uma do lado esquerdo, uma do lado direito, uma para frente e uma para trás. Ali, ele está representado dessa forma. E está falando que cada aresta dele vale 6 metros, né? Mede 6 metros. Cada arestazinha aqui mede 6 metros. Então, pessoal, vou tirar agora aqui essa figura e vou botar a figura da nossa pirâmide ali. Mas então, a área lateral do cubo, tá? A área total do cubo, né? A área total do cubo são 6 quadrados de lado L. Então, 6L ao quadrado, né? Onde L é a aresta do cubo, né? Que ele está falando aí no exercício, que mede 26. Então, a área total do cubo e também da pirâmide, né, dado que elas são iguais, mede 26, raiz de 26 metros. Então isso aqui vai dar 6 vezes 26, que dá um total de 156 metros quadrados. Tudo bem, pessoal? Essa é a área total do cubo e também da pirâmide. Tudo bem? Aí, pessoal, a gente vai usar aquela relaçãozinha, a primeira relação, tá? Que a gente viu, né, numa pirâmidezinha ali, que envolve o apótema da pirâmide, que é a altura da sua face lateral, tá? Só vale para pirâmide regular, que é o nosso caso, né? A altura e o apótema da base, pessoal. Como isso aqui é um quadrado de lado 6, tá? O apótema da base, que é o raio do círculo inscrito, vale, no caso do quadrado, metade do lado. Então esse mzinho aqui, ele vale 3, tá bom? No nosso exercício. E aí a gente vai calcular esse G para depois calcular a altura. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Quem é a área total da pirâmide, tá? A gente sabe que ela mede 156 metros quadrados, porque ela tem a mesma medida da área total desse cubo que a gente calculou aqui. Mas quem é a área total da pirâmide aqui, ó? Ela é dada por 6 ao quadrado, que é a área da base, tá? Mais a área lateral, que são 4 triângulos isósceles, cuja base vale 6 e cuja altura é o apótema que eu quero calcular. Então é 4 vezes 6 vezes esse apótema aqui que a gente está indicando pela letra G. Lembrando que esse apótema é justamente a altura da face lateral. Então, base vezes altura sobre 2 são 4 triângulos. Isso aqui é a área lateral. E 6 ao quadrado, que é a área desse quadrado aqui, que é a área da base. A área da base com a área lateral dá a área total, que é a mesma área do cubo. Beleza, pessoal? Então, ó, 6 ao quadrado, 36. Vai para o outro lado negativo. 156 menos 36 vai ficar 120 aqui, ó. E aqui eu posso cortar o 4 com 2. 2 vezes 6, 12G. Da onde eu concluo que o apótema da pirâmide vale 10, né? 110 metros. 120 dividido
por 12, 10. Tudo bem, pessoal? Então esse Gzinho aqui é igual a 10. Agora eu aplico aquela primeira relação que a gente viu na aula passada. Ó. O apótema da pirâmide, que é 10 ao quadrado, é igual à altura da pirâmide ao quadrado, a altura que eu quero calcular, mais o apótema da base, que no caso aqui vale 3, ao quadrado. Então, ó, 100, 10 ao quadrado, 100, 3 ao quadrado, 9, vai para lá menos 9, h ao quadrado é igual a 91, da onde eu concluo que a altura da minha pirâmide é igual a raiz de 91 metros. Beleza, pessoal? 8 metros e 8,4 metros mais ou menos ali. Tudo bem? Tá certo. Então vamos começar a falar de volume agora. Então, pessoal, para entender, tá, a fórmula do volume da pirâmide, tudo bem? Não demonstrar, mas entender, tá? Entender os procedimentos ali. A gente vai partir de um cilindro, de um cubo, porque é mais fácil de visualizar. A gente poderia partir de um prisma quadrangular também, regular, tá? Mas a partir de um cubo, tudo bem? E vamos dividir esse cubo em 3 pirâmides. E vamos ver que essas pirâmides são idênticas, pessoal. E aí concluir, né? Dando spoiler já, que o volume dessas pirâmides que a gente está construindo é 1/3 do volume do cubo, tá? E depois a gente generaliza isso, beleza? Então, pessoal, olha só. Primeiro eu vou pegar essa pirâmide amarela aqui, ó, com esse ponto aqui, lá no canto inferior, ó, lá no canto inferior esquerdo, tá? Ele é o vértice da minha pirâmide e o plano da base aqui representa o teto do cubo, beleza? Tranquilo, né? Essa aqui, ó, talvez seja um pouquinho mais difícil de visualizar. O vértice dela também é o canto inferior, tá, pessoal? Também é o canto inferior. E a base dela é a frente do cubo, tá, pessoal? É a frente do cubo aqui, ó. Repara, pessoal, que, ó, esse ponto inferior aqui, junto com esses dois vértices aqui, ó, superior frontal, tá? É o que essa pirâmide vermelha tem em comum com essa amarela, tá? Ou seja, eles só têm uma superfície em comum. Elas só têm uma superfície em comum. Portanto, como uma superfície tem volume 0, né, a interseção entre elas, o volume é 0, tá? Porque é só esse triângulo aqui, ó, que eles têm em comum. Tudo bem? E aí a terceira pirâmide, tá? O mesmo vértice, tudo bem? Canto lá inferior. E a base dela é essa lateral direita aqui, ó. Repara, por exemplo, que a interseção dela com a amarela aqui, ó, é esse triângulo aqui, ó, do vértice. Esse vértice onde está saindo, tá? Onde é o vértice de todas as pirâmides, tá? Esse e esse, ó. Esse e esse é o que elas têm em comum. De novo, é só uma área. Então, não tem nenhum volume em comum, tá? E percebam, pessoal, não é fácil, mas também não é difícil, tá? Perceber que isso aqui tudo esgota o cubo. Tudo bem? Isso aqui tudo esgota o cubo, ou seja, essas 3 pirâmides juntas têm volume igual ao do cubo. E como vocês podem perceber agora, retirando elas aqui, ó, retirando elas do cubo, tá? A gente percebe que elas são idênticas, tá? São idênticas e esgotam o cubo por construção, tá? Logo, o volume dessas pirâmides, o volume de qualquer uma delas, elas têm o mesmo volume, né? É igual a 1/3 do volume do cubo. Ou do prisma, pessoal, tá? Porque essa jogada toda poderia ser feita com prisma também, tá? Então, o volume dessa pirâmide de base quadrangular corresponde ao volume de um prisma de base quadrangular com quadrados congruentes, tá? Com esses quadrados aqui congruentes. Então, a gente demonstrou um caso particular aí do nosso volume da nossa pirâmide, tá? Quer dizer, ela é 1/3 do volume do prisma se ela tiver uma base quadrangular, ok? Para generalizar isso para qualquer pirâmide, pessoal, a gente vai lançar mão de um princípio matemático, tá? Que é o princípio de Cavalieri. Um princípio muito importante, pessoal. Princípio na matemática, pessoal. Tá? É uma coisa que a gente aceita, tá? E aí não demonstra. A gente não demonstra isso, a gente aceita, tudo bem? E o princípio de Cavalieri diz o seguinte, ó. Se você pegar 2 sólidos, aqui eu estou pegando 3, tá? Mas 2 sólidos com a mesma altura,
Então aqui a gente está simbolizando que esses sólidos aqui têm a mesma altura, tá? E desde a sua base até o seu vértice, se você tomar planos paralelos à base, eles vão dar polígonos com a mesma área, tá? Se isso acontecer, então aqui tem alguns planos, ó. Tem o próprio plano da base. Então essas áreas da base aqui, a gente está pegando elas com a mesma área. Tem um plano aleatório aqui, mais ou menos no meio. A gente está admitindo então que essa interseção desse segundo plano aqui, ó, em cada um desses sólidos, tá dando polígonos com a mesma área. Pegamos um terceiro plano aqui e o último plano, como elas têm a mesma altura aqui, a interseção ia ser simplesmente o vértice. Como o vértice não tem área, para esse último plano a coisa funciona muito bem por conta disso, tá? E aí o princípio de Cavalieri diz o quê? Que se isso acontecer, os sólidos possuem o mesmo volume. Então o que acontece, pessoal? Ó, a gente já viu que numa pirâmide regular, né, de base quadrangular, tudo bem? A gente viu que no caso aqui, a nossa pirâmide do meio aqui, ela vale para ela vale 1/3 da área da base vezes a altura. Aí que eu estou pegando? Eu estou pegando uma pirâmide que não é regular, não é regular, não é reta, né? Na verdade, essa pirâmide aqui é oblíqua, tá? A projeção dela vai estar fora do centro quadrado, mas de base quadrangular também, mas porém oblíqua, tudo bem? Com essa área da base igualzinha a essa área da base aqui, tá? E também em cada interseção isso aqui acontece. E estou pegando uma pirâmide aqui, que no caso ela é hexagonal, mas ela poderia ter qualquer outra base aqui, tá, pessoal? Também admitindo que a área da base dela tem a mesma área dessa nossa pirâmidezinha aqui. Tudo bem, pessoal? E aí então o princípio de Cavalieri diz que não interessa se a pirâmide é oblíqua ou qual que seja a base dela, como esses cortes aqui vão dar polígonos com a mesma área, você conclui que o volume da pirâmide, qualquer qualquer base, pode ser reta ou oblíqua, regular ou não, ela vale 1/3 da área da sua base vezes a sua altura, que é o que a gente mostrou que valia. Mostramos mais ou menos, né? Não rigoroso, mas demos as ideias, né? Que valia para uma pirâmide regular quadrangular, 1/3 da área da base vezes a altura, porque ela era 1/3 do prisma correspondente. E aí o princípio de Cavalieri garante que isso aqui vale, então, para esses outros sólidos, né? Também, tá? Para outras pirâmides, não interessa a base, não interessa o tipo dela, se é regular ou oblíqua, o volume da pirâmide é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Então pode usar essa formulazinha à vontade, galera. À vontade, tá bom? Sempre o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Esse princípio de Cavalieri, você pode ter achado ele meio bobinho aqui, tá? Afinal de contas, bom, esse aqui é o princípio das folhas, né? Que a professora Karina falou na aula de prisma lá. É mais ou menos o mesmo princípio, né? Isso aqui é como se fossem folhinhas fininhas, né? Se elas têm a mesma área, elas vão ter o mesmo volume, né? É como se fossem volumes infinitesimais pequenos aqui. Você vai somando. Inclusive, no cálculo diferencial, isso aqui deixa de ser um princípio, tá? E passa a ser um teorema. Mas aqui nessa matemática mais elementar, ele é um princípio, só que ele não serve só para isso não, tá, pessoal? A mais bonita aplicação do princípio de Cavalieri é demonstrar o volume da esfera, que não é trivial, né? Não é trivial, mas você pega o mesmo princípio de Cavalieri, essa mesma coisa dos planos, tá? De sólidos com a mesma altura. Tudo bem? Mas aqui pra gente ele serviu para fazer a gente entender por que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, tá bom? E aí agora a gente vai fazer exercícios com essa formulazinha, usando essa formulazinha. Ok, pessoal? Pessoal, então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, tá? É o número 75 da página 662, tá? Da página 662. Pessoal, eu tinha comentado com vocês, né, que mais de 90% dos exercícios que caem em vestibular, concursos militares, etc., de área lateral, área total e área da base de uma pirâmide, são de pirâmides regulares, tá? Com relação ao volume, pessoal, isso cai um pouco assim. A maioria ainda é envolvendo pirâmide regular, mas você encontra também vários exercícios envolvendo pirâmides
não regulares e mesmo não retas, tá? Quer dizer, mesmo oblíquas. Então a gente vai fazer esse exercício aqui, ó, é uma pirâmide oblíqua, tá? E ele quer calcular o volume, né? Ele já deu a altura, né? O volume, mais uma vez, pessoal, ó, não interessa se a pirâmide não interessa que tipo de pirâmide seja, tá? O volume é dado por essa formulazinha que a gente acabou de ver, 1/3 da área da base vezes a altura, tá? E ele está falando então que a altura aqui, esse Hzão, né, melhor, H grande, né? Essa altura dessa pirâmide aqui eu já tenho, né? Ele já me diz que ela está valendo 9 centímetros, tá? E ele fala que a base é um trapézio retângulo, cujos lados paralelos medem 6 e 8 centímetros, tá? E cujo lado oblíquo aos lados paralelos, quer dizer, o lado oblíquo significa que é o lado que não é reto, né? Porque o trapézio é retângulo, ó, um lado vai formar o ângulo de 90 graus, e aí o outro lado, que é o lado oblíquo, ele está falando que mede 3 raiz de 2 centímetros, tá? Então o menor lado dela mede 6, da base. O maior mede 8, e o lado não oblíquo, né? A base maior mede 8, a base menor mede 6, e o lado não oblíquo mede 3 raiz de 2. E a gente precisa calcular essa área da base. Que aí, ó, calculando ela, o problema acaba, né? Já que o meu volume é 1/3 da área da base vezes a altura já foi me dada. E aí tá aqui, ó, pessoal. Então, ó, esse camarada mede 8, esse camarada mede 6, tá? Base maior, base menor. Pra gente enxergar um pouco melhor isso, pessoal, eu vou desenhar essa base fora aqui, tá? Então, ó, eu tenho aqui meu lado 6, tenho meu retângulo aqui, tá? Meu trapézio retângulo aqui, tenho essa base aqui que mede 8 e tenho esse lado não oblíquo que mede 3 raiz de 2, tudo em centímetros, tá, pessoal? Tudo em centímetros ali. Lembra da forma da área do trapézio? A gente vai precisar dela, né? É base maior mais base menor vezes altura sobre 2, tudo bem? Quer dizer, vamos precisar não, né? Você pode reduzir isso aí para um retângulo, um triângulo retângulo. Mas, se a gente tem a fórmula, a gente pode usar também, né? Então, a área da, ó, base maior mais base menor, vezes a altura do trapézio, não tem nada a ver com a altura da pirâmide, né? Vezes a altura do trapézio, que eu vou chamar aqui de Hzinho, né? Já que a minha altura da pirâmide eu estou chamando de Hzão, certo? Sobre 2, né? Base maior, base menor, vezes a altura sobre 2. Então, eu tenho que calcular essa altura, pessoal. Aí, como é que eu faço? Eu traço ela, né? A altura, na verdade, ela vai coincidir com esse outro lado do trapézio, porque é um trapézio retângulo, a altura coincide, né, com esse outro lado aqui. Mas aí eu traço ela aqui, ó. E aí, no que eu traço aqui uma perpendicular, como o trapézio é retângulo, esses segmentos dois segmentos aqui são paralelos, então essa medida aqui mede 6, e esse outro cateto desse triângulo retângulo aqui, ó. Vamos dar nome aos bois aqui, né? Chamar esse cara. Ó, o triângulo retângulo AEC, ó, retângulo em E, o CE mede 2, certo? Porque tudo isso mede 8, o ED mede 6, porque ele é paralelo ao AB, isso aqui formou um retângulozinho, então o CE aqui mede 2. Logo, por Pitágoras, eu vou calcular essa altura aqui, ó. Como é que fica? A hipotenusa desse triângulo retângulo é o lado AC, que é o lado não oblíquo, que mede 3 raiz de 2. Um dos catetos mede 2, como a gente acabou de argumentar, e o outro cateto é a altura do trapézio. Opa! É a altura do trapézio aqui, ó. Então, H ao quadrado. Vamos fazer as continhas? Ó, então, ó, 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, 2. 3 ao quadrado, 9, raiz de 2 ao quadrado, 2. Então, isso aqui dá 18, ó. Então, eu vou inverter aqui, vou escrever primeiro o outro lado. H ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4, é igual a 18. Então, H ao quadrado é 14, né? 18 menos 4. Então, H vale raiz de 14 centímetros. Beleza? A altura no meu trapézio aqui está valendo raiz de 14 centímetros. Tudo bem, pessoal? Logo, a área da minha base, isso implica que a área da minha base vai ser dado por quanto? Por quê? Base maior, 8, mais base menor, 6, vezes altura,
raiz de 14 sobre 2. 8 mais 6, 14. Dividido por 2, 7. 7 raiz de 14 centímetros. Certo, pessoal? 7 raiz de 14 centímetros é a minha área da base. E agora, o meu volume, então, vai ser igual a quanto? 1/3 vezes a área da base, 7 raiz de 14, vezes a altura, 9. A altura da pirâmide, 9. Tudo bem, pessoal? Claro, não pode confundir a altura da pirâmide com a altura do trapézio, né? Ok, pessoal? Corta o 9 com 3, dá 3 aqui, 3 vezes 7, 21. Então, o meu volume dessa pirâmide vale 21 raiz de 14 centímetros cúbicos, né, pessoal? 3 dimensões é medida cúbica, né? Então, centímetros cúbicos. Tudo bem, pessoal? Fazer o próximo exercício aí? Pessoal, então esse exercício 76, ó, ele te dá um cubo que está cheio só de uma parte, tá? Ele tá, né, uma partezinha aqui no nívelzinho X, que no final das contas vai ser o que ele vai calcular, tá? Desculpa, não é um cubo não, tá? Não é um cubo não, isso aqui é um paralelepípedo reto-retângulo, tá? É um prisma retangular, tudo bem? Medidas 12, 9 e a altura desse prisma também vale 12. Desse paralelepípedo reto-retângulo também vale 12. Aí tem uma quantidadezinha de água aqui num nível X. Aí o que ele faz, ó? Isso aqui quando sua base está na posição horizontal, tá? Aí quando a gente inclina isso, ó, quando a gente inclina esse paralelepípedo reto-retângulo, né? Claro, a gente pode fazer isso, né? Claro. Aí a posição passa a ser essa segunda posição aqui, ó. Ele não vai derramar nada de água, isso é importante, ó. Sem derramar, porque significa que o volume vai ser o mesmo, tudo bem? Só que o volume aqui de água que está aqui, ó, quando você faz essa inclinação, é o quê? É o volume de uma pirâmide. Tudo bem, pessoal? Da pirâmide aqui, ó, HFCG. HFCG. E aí, ó, o que a gente vai fazer então? Ó, eu sei que o volume de água aqui, ó, quando o prisma estava na posição horizontal, vamos botar assim, ó, volume de água. Isso. Estava confirmando se era água mesmo, se era qualquer líquido, né? Mas o volume de água aqui vai ser dado por quanto? A área da base, 9 vezes 12, vezes a alturinha aqui do nível de água, que é o X, que é o que ele quer calcular. Tudo bem? Por outro lado, o volume de água, que não mudou, né? Mas nessa segunda gravura aqui, ó, quando dá a inclinação, ele é o volume desse prisma que a gente já acabou de falar, né? HFCG, ou HFGC. Como é que é esse prisma, pessoal? Olha só, a altura desse prisma, ó, a altura desse prisma é esse pontilhadinho aqui, ó, é o segmento HG. Tudo bem, pessoal? A altura dele é esse segmento ali, ó, é ele que é perpendicular à base. E quem é a base, ó? A base é o triângulo CGF, ok? Que é retângulo, né? Que é retângulo. Então, olha só, como é que vai ser o volume dessa água? Vai ser dado pelo volume de uma pirâmide, 1/3 da área da base. Mas quem é a base? É um triângulo retângulo de catetos 9 e 12. Então, como é que é a área da base? 9 vezes 12 sobre 2, certo? Vezes a altura, que é esse segmento HG aqui, ó, que ficou lá no fundo ali, ó. Ele é que é perpendicular à base, ó, então é a altura. Então, vezes a altura, que vale 12 também. Só que a água não mudou de volume, ó, porque ele inclinou sem derramar. Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar essas duas coisas, ó. 9 vezes 12 vezes x vai ser igual a... Ó, vou cortar esse 12 aqui, ó, com 6 aqui, ó. 3 vezes 2, 6, né? 12 cortando com 6 dá 2. Então isso aqui vai ser igual a 9 vezes 12 vezes 2. Ok, pessoal? Então isso aqui é um probleminha. Não muito simples, né? Tem uma visualização, tem uma certa problemática. Agora a conta dele, se você arma certinho, né? Se você arma bonitinho, né? O que significa isso? Não precisa fazer essas contas, né? 9 vezes 12, ó. Se você faz desse jeito aqui, percebe que vai ter 9 vezes 12. Tanto no volume do paralelepípedo reto-retângulo aqui, quanto depois esse volume de água inclinado, aí você só corta o 9 com 9 e o 12 com 12, e aí conclui, então,
com contas rápidas, que o teu xizinho ali, que é o que o exercício quer, ele vale 2 centímetros. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fazer mais um exercíciozinho então aí para finalizar. Esse exercício aqui ele não está no livro, tá bom? Ele não está no livro. E é esse exercício aqui, ó, que caiu na FAMERP aí, ó. Essa faculdade aí de medicina, não sei da onde. Que ele fala o seguinte, ó. A figura indica um prisma triangular reto, um prisma reto triangular e uma pirâmide regular de base quadrada. E ele fala, se esses sólidos possuírem o mesmo volume, a aresta da base da pirâmide, em centímetros, será igual a quanto? Então isso aqui, ó, é uma pirâmide regular de base quadrada, tá? E ele quer saber a aresta dessa pirâmidezinha aqui, ó, pessoal. E esses sólidos têm o mesmo volume. Pessoal, esse exercício não é muito difícil, tem que tomar um pequeno cuidado. Ó, você tem então dois sólidos, uma pirâmide e um prisma. O volume da pirâmide, tá? Vai ser dado por área da 1/3 da área da base, que é o meu x ao quadrado, né? Onde x é a aresta da base da pirâmide, que é o que eu quero calcular, vezes a altura da pirâmide, que ele indicou aqui, 4. Tudo bem? Então, sem problema nenhum, o volume da pirâmide, então, 4/3 vezes x ao quadrado. Já o volume do prisma, que é o mesmo da pirâmide, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá, pessoal? Porque esse prisma está em pé, ó. Então, na verdade, quem é a base dele, pessoal? A base dele é esse triângulo retângulo aqui, ó. Você tem que imaginar ele deitado, tá? Você tem que imaginar ele deitado para você enxergar ele como um prisma, né? Enxergando ele em pé, isso não é prisma. Então, como é que é o volume de um prisma? A área da base vezes a altura, né? Mas quem é a base? É um triângulo retângulo de medidas 6 e 4. 6 e 4. Então, o volume do prisma é dado por área da base, 6 vezes 4 dividido por 2, produto dos catetos dividido por 2, vezes a altura, que é 3, pessoal. A altura do prisma está aqui, ó. Você tem que imaginar ele deitado. Eu não vou deitar ele, não. Você que vai imaginar, ó. Deita ele aqui. Esse 3 vai passar a ser a altura. Vai passar a ser a altura, não. Você enxerga, então, que ele é a altura. Tudo bem, pessoal? Isso aqui dá 6 vezes 4... Corta 6 com 3, vai. 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36. Só que os sólidos têm o mesmo volume. Os sólidos têm o mesmo volume ali. Então, na verdade, como é que vai ficar isso? 4x ao quadrado, né, sobre 3 é igual a 36. Corto 36 com 4, dá 9. X ao quadrado é igual a 27. X é raiz de 27, que, fatorando uma parte, fica 3 raiz de 3. Resposta desse exercíciozinho, então, letra D, né? 3 raiz de 3, claro, centímetros. Beleza, pessoal? Beleza? Então é isso aí. Próxima aula a gente entra com cone e cilindro. Não deixe de anotar, pessoal, esses exercíciozinhos aqui, ó, pra vocês resolverem. Desculpa, ficou meio rabiscado aqui, ó, mas esses exercíciozinhos, tá? São mais 9 exercíciozinhos ali, tá? 2 complementares, dois complementares aqui, e esses aqui das páginas que a gente já fez aqui, ó, 65, 68, 69 na página 648, 72, 73, 79 na página 652, o 101 da página 665 e o 106 da página 666. Ok, pessoal? Então tá, um abraço, até a próxima.